até eu tinha outra palavra. Eu estava tão tranquilo lá em Santarém, na conferência, né? Curtindo a conferência e pensando, já tenho a palavra pronta, então está tranquilo. E aí Deus disse, não é essa palavra, é essa palavra, né? Então eu tive que trabalhar nela durante a conferência. Então preste muita atenção, ouça o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Amém? Vocês estão prontos? Então 1 Samuel capítulo 7, só o versículo 12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou ler de novo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Cremos mesmo que é só o começo, mas Senhor, eu creio também que o Senhor quer falar com a igreja hoje, essa palavra. Então prepara o nosso coração, ó Deus. Nós queremos desde já render a nossa atenção, a nossa concentração, a Tua palavra, a Tua voz. Senhor, nós queremos honrar a Tua palavra, queremos, Senhor, concentrar só no Senhor, ó Deus, e não nos distrairmos com as distrações do mundo, mas queremos receber essa palavra do céu, queremos receber essa palavra do Teu coração, em nome de Jesus. Toma o nosso coração nessa noite, Senhor, que o nosso coração seja como aquela terra da parábola, aquela terra boa, que produziu frutos a 100 por 1, em nome de Jesus que nós oramos. E como igreja do Senhor, nós declaramos, contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor, nós proibimos qualquer tentativa de Satanás de roubar essas sementes preciosas da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Se você crê na sua oração, aplaude bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então irmãos, olha só, essa palavra Ebenezer, olha, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Por que o Samuel, vamos só entender essa introdução aqui, por que o Samuel fez isso? Por que ele construiu como se fosse aquele monumento ali, né, aquela pedra gigante? Porque aquilo ali eles estavam tendo uma grande vitória, porque Israel estava sendo oprimida por 20 anos pelos filisteus. Quantos anos? Gente, era uma opressão desumana, eles escravizaram mesmo Israel, eles tomavam todas as plantações, ficaram em volta ali, então era uma verdadeira escravidão por 20 anos, só que nesse dia aqui que eu estou lendo, quando o Samuel construiu aquele monumento e chamou de Ebenezer, pedra de ajuda, e declarou, até aqui nos ajudou o Senhor, porque aconteceu uma coisa muito incrível. Na hora da guerra ali, a Bíblia diz que trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então a presença de Deus se manifestou ali, e houve assim uma coisa muito sobrenatural, talvez uns relâmpagos, uns raios laser que veio, aquele negócio, e rapaz, os caras ficaram tão apavorados, e Israel correu atrás dele, morreram milhares ali de filisteus. Então Israel venceu aquela guerra ali em Ebenezer. Agora preste bem atenção, muito importante a gente entender isso, porque há 20 anos atrás, naquele mesmo lugar, Israel teve uma grande derrota. Vocês lembram dessa derrota? Então, 20 anos atrás, naquele lugar chamado Ebenezer, no mesmo lugar que agora eles obtiveram uma vitória incrível com a presença do Senhor ali, não foi uma vitória na força do braço deles, foi Deus mesmo que deu a vitória. Deixa eu perguntar aqui, quem precisa de uma grande vitória assim, sobrenatural de Deus, não é? E aí, o que aconteceu há 20 anos atrás? A Bíblia diz que os filisteus venceram Israel de uma forma assim tão terrível também. Foi um massacre tão grande, morreram 30 mil israelitas, e naquele dia ali,
a Arca da Aliança foi levada. Vocês sabem que a Arca da Aliança representava justamente a presença de Deus, e Deus quis realmente, por causa do pecado, eu vou te mostrar, Deus quis que os filisteus levassem a Arca da Aliança, e eles levaram a Arca da Aliança. Naquele dia, os 2 filhos de Eli foram mortos na batalha, o Hofni e o Finéias. E quando a notícia chegou para o Eli ali, para o sacerdote Eli, que a Arca da Aliança tinha sido roubada, e que os seus 2 filhos haviam sido mortos na batalha, a Bíblia diz que o Eli, que era um homem já bem idoso e pesado, a Bíblia diz, ele quebrou a cadeira e ele caiu e morreu. E quando a esposa do Finéias tomou conhecimento de tudo isso, ela que estava grávida, teve o bebê. E antes de morrer, olha só que tragédia, gente. E antes de morrer, ela declarou uma coisa muito interessante. Ela chamou o menino de Icabô. Como que ela chamou o menino? É importante. Diga, Icabô. Não é acabou não, mas se bem que acabou a glória de Deus mesmo aqui, mas é Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Então há 20 anos atrás, por causa da ausência da glória de Deus no meio do povo, eles foram completamente derrotados e se tornaram escravos por 20 anos. Quem está comigo aqui? E agora, 20 anos depois, não é? 20 anos depois, por causa da presença do Senhor, eles vão ter uma grande vitória. Mas preste bem atenção, por que essa geração de 20 anos atrás perdeu a presença, né? A geração Icabô. Olha o que diz a palavra de Deus sobre os filhos do Eli, 1 Samuel 2,12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, ou filhos do diabo, e não se importavam com o Senhor. Irmãos, eles eram sacerdotes, eles viviam na igreja, mas não conheciam o Senhor. Por que essa geração de 20 anos atrás perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus e consequentemente está perdendo as suas batalhas na vida? Olha só o que eu estou te falando, porque eles não estão nem aí para Deus. A Bíblia diz, então, eles eram representantes de uma geração que não conhecia o Senhor, apesar de estar envolvida na religião. A Bíblia diz que eles tomavam para si o que pertencia a Deus, porque a parte dos sacerdotes, segundo Levítico capítulo 7, era o peito, né, do holocausto, ali, do sacrifício ali, não é? Era o peito e a coxa direita. O sacerdote só podia comer essa parte, o resto era do Senhor, o resto era para ser queimado para o Senhor em sacrifício. Eles não aceitavam isso, eles comiam da gordura, eles escolhiam a carne, eles brigavam com as pessoas na hora da oferta. Então uma geração que tomava a parte de Deus. Por que eles perderam a glória de Deus? Por que aquela geração foi chamada de Icabô? Por que eles perderam o poder de vencer o inimigo? Porque eles não conheciam o Senhor, eles não respeitavam a parte do Senhor. Irmãos, tem uma parte em tudo na nossa vida que é do Senhor. Escuta bem o que eu estou te falando. Se nós negligenciarmos, por exemplo, o tempo do Senhor, olha, nós somos uma geração que nós temos brincado com o tempo do Senhor. Por exemplo, domingo é o primeiro dia da semana. Você sabe que tudo que é primeiro é de Deus? Você sabe disso? Sabia que está na sua Bíblia que tudo que é primeiro pertence a Deus? O primeiro animal que nascia do rebanho era para Deus, era a primícia. O primeiro filho era consagrado ao Senhor. O primeiro dia da semana é domingo, é o dia do Senhor. Uma luta, não nessa igreja, glória a Deus, mas eu vejo por aí, irmãos, uma luta para trazer o povo domingo, uma luta, porque o cara se ocupa no domingo, ele só pensa nele, e agora, não tem domingo do Senhor, tem assim, uma vez por mês, domingo do Senhor, e olhe lá, hein? Entende? Então uma geração que está tocando na parte de Deus, uma geração, irmãos, né? Olha só a geração dos filhos do Eli, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Uma geração que perdeu o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É aborrecer o mal, não é? É amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Esses caras não estavam nem aí, eles só são representantes de uma geração que perdeu o temor do Senhor. Vocês estão comigo? Por que eles perderam a glória? Por que a arca da aliança foi embora? Porque Deus preferiu estar com os filisteus do que com o seu povo. Por que aquela geração Icabô, foi-se a glória?
Por que eles perderam o poder da conquista? Por que eles se tornaram escravos ao invés de senhores? Porque, irmãos, uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que tomava a parte do Senhor para si, uma geração que não tinha o temor do Senhor. Mas nesse momento aqui que eu li para vocês, não é? O Samuel então chama a nação, 20 anos depois, porque agora a Arca da Aliança voltou, não é? A Arca da Aliança começou a dar muitos problemas lá no meio dos filisteus, começou a causar doença lá, e eles mesmos, 20 anos depois, mandaram a Arca da Aliança de volta para Israel. Só que escuta bem, interessante isso, nessa primeira guerra aqui, 20 anos atrás, eles estavam perdendo a guerra ali, muita gente morrendo, aí alguém teve uma ideia: gente, tragam a Arca da Aliança, se a Arca da Aliança estiver aqui, a gente vai vencer. E a Arca da Aliança chegou, e realmente o chão tremeu, e quando a Arca da Aliança chegou, os israelitas gritaram tão alto que os filisteus ficaram apavorados. Mas, irmãos, eles perderam a guerra com a Arca da Aliança e tudo. Por quê? Porque eles só tinham um ritual, eles transformaram a Arca da Aliança num, como é que chama? Um amuleto. Um amuleto. A religião era só um amuleto deles. Eles não tinham mais a presença de Deus. Quem está comigo? Então agora que a Arca da Aliança volta, o Samuel vai fazer uma correção aqui. Ele vai dizer: gente, não é só a Arca da Aliança, é a presença de Deus. Então nós vamos agora fazer agora uma consagração. Quem está comigo aqui? Não é? E foi naquele momento ali que ele chamou aquele lugar, aquela pedra de aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, voltou a presença de Deus. Diga glória a Deus. Não é? Então Ebenezer significa isso, é a volta da presença de Deus para o meio do seu povo. O que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Meu tema com vocês é a restauração da presença. Grita aí: a restauração da presença. Irmão, o que eles fizeram? O que eles fizeram para acabar com o Icabô? Não é? Foi-se a glória. O que eles fizeram para atrair a glória de volta? Foi por isso que eles obtiveram essa grande vitória. Quem está comigo? Foi por isso que no meio da guerra ali, eles estavam na guerra, e veio os relâmpagos que matou os filisteus. Eles nem lutaram. Nós precisamos desse poder, amém, queridos? Às vezes nós estamos perdendo as batalhas da vida por causa do Icabô, porque nós não estamos valorizando as coisas de Deus, porque nós não temos tido o temor do Senhor, nós não conhecemos o Senhor. Então está vindo o Icabô, foi-se a glória, e nós temos perdido algumas batalhas. Mas eu quero declarar hoje sobre a nossa vida: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, queridos? Então vamos ver o que o Samuel fez. O Samuel reuniu as pessoas ali, todo mundo, toda a nação, e ele fez 3 coisas ali, muito importante para a gente fazer, para a gente atrair então essa presença de Deus. Grita aí: a restauração da presença na minha vida. O que é que você quer? Icabô ou Ebenezer? Amém, queridos? Agora, não é só eu dizer: eu quero o Icabô, e viver uma vida que atrai o Icabô. Foi-se a glória. Não adianta, não é? Eu estou na igreja, igual os filhos do Eli, estou na igreja, estou lá, estou envolvido na religião, eu estou perto da Arca da Aliança, e ter uma vida que espelhe a presença. Não adianta isso, não é? Eu tenho que viver uma vida, irmãos, que atrai o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem precisa da ajuda do Senhor? Você só tem a ajuda do Senhor se você tiver a presença do Senhor, amém? Não é lógico isso? Então vamos lá. Então essas 3 coisas aqui que o Samuel fez com a nação e que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, em primeiro lugar, grita aí: consagração total. Consagração total. Interessante como que Deus está falando isso repetidamente. Nós falamos na semana passada do Sansão, né? Que o Sansão consagrado, ou seja, o nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia tocar em morto, ele fazia coisas incríveis, né? Quem estava comigo no domingo passado? O Sansão consagrado era poderoso. Olha como que tem poder na consagração. Mas nós vimos o Sansão desconsagrado, né? Careca, sem força, escravizado pelos filisteus, rodando o moinho junto com o jumento, sem poder nenhum, não é? Mas nós vimos o Sansão reconsagrado.
arrependido, em oração, o cabelo crescendo de volta, ele se reconsagrando e recebendo o poder de volta de novo. Ele matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida, quando ele se reconsagrou. Então, o grande segredo, primeira coisa que o Samuel fala para eles, consagração total. Quer ver? Vamos ver aí 1 Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, olha aí, vocês estão voltando mesmo para Deus? É isso mesmo? Beleza, a Arca da Aliança voltou, ficou 20 anos lá com os filisteus, está aqui, vamos lá pessoal, vocês estão voltando mesmo? Não, estamos voltando, é verdade mesmo? Então ele fala assim, olha, tem que ter frutos isso tem que ter fruto na nossa vida. Ele vai dizer assim, ó, tirai de entre vós os deuses estranhos e as astarotes. Segundo, e preparai o coração ao Senhor. E terceiro, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, o que é que o Samuel está dizendo? A consagração vai trazer poder para vocês vencerem os filisteus, né? Ou seja, uma mudança radical de vida, isso é consagração, não é? Tirar os deuses estranhos, sabe, irmãos, que altar está no nosso coração? A quem nós servimos, não é? A quem nós servimos? Sabe, uma vida mesmo consagrada ao Senhor, servir a Ele só, diz a Bíblia. Aí você fala assim, peraí pastor, isso não tem nada a ver com a gente, não é? Eu não sei nem o que é Astarote, eu não sei o que é um Deus estranho. Mas irmãos, é impressionante como que eu tenho visto alguns deuses estranhos no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu digo por aí, porque aqui não, né? Quer ver um Deus estranho no nosso meio? Não é? Olha, por favor, gente, eu não quero ofender ninguém, tá? E por favor, não vão me pegar lá fora, especialmente os homens. Mas quer ver um Deus estranho no nosso meio? Chama-se futebol. É impressionante, irmãos. É impressionante como que o futebol virou um Deus para a nossa geração, não é? Você vê, a dificuldade do camarada de trazer uma oferta no altar para o Senhor. Mas meu irmão, se for para ele ver a final do time dele, ele atravessa o mundo, não é verdade? Ele vai gastar uma fortuna, não é? Para trazer o filho para Jesus, né? Para ensinar a palavra para o filho. Ah, que luta! Mas desde pequenininho o bichinho já tem a camisinha do time, né? O bicho não sabe nem falar mamãe nem papai, mas sabe falar Flamengo, não é? Quer dizer, rapaz, é impressionante, irmãos, é impressionante como existem deuses estranhos no nosso meio, não é? Quer dizer, aqui não acontece isso, mas vocês acreditam que por aí o camarada deixa de vir no culto no domingo, que é o dia do Senhor, para assistir a final do Campeonato Brasileiro? Vocês acreditam num negócio desse? É verdade, irmãos, é verdade. O cara deixa de vir no culto, não é? Mas por favor, irmãos, queridos, eu tenho certeza que não tem ninguém, mas vocês concordam comigo que existem alguns ídolos no nosso meio, a quem nós servimos? Porque a quem nós servimos? A quem nós servimos? Nós servimos aquele que a gente investe, onde está o nosso dinheiro, onde está o nosso tempo, é verdade? Não, pastor, eu sirvo a Deus. Como é que o cara serve a Deus e fica lá assistindo o jogo do futebol? Não é? Como é que o cara serve a Deus? Não, irmãos, eu vou ter que parar de falar porque eu estou vendo os irmãos de cara feia. E as irmãs, em vez de me ajudar, ainda fica cutucando. Então deixa eu pular logo para o outro aqui. Mas quando Samuel reúne o povo, ele diz assim, olha o que ele fala para ele: gente, nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós chegamos nesse ponto de perder a glória. A glória foi embora de Israel há 20 anos atrás, porque o povo deixou de adorar o seu Deus. Eles não serviam mais a Ele só, eles pegavam a parte que era de Deus, não é? Então agora, vamos consagrar, vamos tirar fora os deuses estranhos, as astarotes, aqueles que nós temos servido, vamos servir só a Deus. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, a primeira coisa aqui é essa
consagração total. Olha, na nossa geração é outro Deus. Gente, eu falo isso assim com muito temor. Outro Deus. Agora eu vou falar com as irmãs. Não é? Olha, quer ver? É o Deus da beleza, né? Gente, é um padrão impossível. É um padrão impossível, não é? Que a mulher se estica. A mulher se estica tanto, irmão, se estica tanto, que se ela der um sorriso, a perna dela né? Está tão esticado que sabe? Ela ri. E é um padrão. Eu falei para minha esposa, eu falei, amor, deixa eu falar uma coisa para você. Sinceramente, eu falei para ela, porque ela pensava assim, não, amor, que tu não quer gastar. Eu disse, amor, eu acho feio. Uma vez ela colocou o tal do botox na boca, ficou, parece um pato. Cara, eu achei tão... Eu falei, amor, para quem é isso? Para quem é isso? Ela disse, para vocês. Então, amor, não faz mais isso, pelo amor de Deus. Porque parece que a mulher se arruma mais para outra mulher, não é? Do que para o próprio marido. Porque quem gosta desse negócio de boca de pato, de não sei o quê, é a outra mulher, não é? Por causa da boneca, a brincadeira da boneca. O homem, vou te falar uma coisa, eu já perguntei para... Cara, tu gosta? O cara diz, não gosta. E por que tu paga isso, miserável? Não, porque ela gosta. Mas, cara, quem tem que gostar é tu, meu amigo. Não vou parar, porque... Mas não é... Irmão, não tem nenhum problema da gente cuidar do corpo, da gente, né, buscar ter saúde. Está muito legal isso, está certinho. Mas quando você se torna um escravo disso, isso virá um Deus para você. Quando você começa a gastar o que você não tem, você está adorando aquele Deus. Quando aquilo vira uma obsessão na sua cabeça, isso é um Deus para você. Eu não vou nem falar mais a lista, porque eu acabo acertando o seu. Mas o fato é que nós precisamos, irmãos, servir somente ao Senhor. Quem está comigo aqui? Não é? Lembra, aquela geração não temia o Senhor. Os caras estavam lá, irmão, deitando com as mulheres na porta da tenda da congregação, não é? Não tinha mais temor do Senhor naquela geração. A geração acabou, não tem temor do Senhor. Tudo pode, não tem nada a ver. Isso vocês estão exagerando. Isso aí, irmãos, a geração acabou é assim. A geração Eli, não tem nada demais. E o Eli, o pai, falava assim para os filhos dele: meus filhinhos, não façam isso. Não façam isso, isso está feio. E não tirava os caras de lá, não fazia nada para mudar a situação. Ele perdeu o temor do Senhor também. Por isso que eles perderam a glória. Por isso que foi e acabou, que gerou morte. Morreu Eli, morreu os filhos, morreu a nora, nasceu um filho que se chamou Icabô, foi-se a glória. Perderam as batalhas, uma tragédia. Amém, queridos? Então, nós precisamos restaurar o temor do Senhor. A geração Ebenezer, olha, enquanto a geração Icabô não se importa com o Senhor, não está nem aí para Deus. Tudo pode. Minha amiga faz, eu também vou fazer. Não tem nada demais, papai. Não tem nada demais, mamãe. Eu vou. Está todo mundo fazendo, mas você não é o mundo. Você não pertence ao mundo. A geração Ebenezer, irmão, não está nem aí para o que o mundo diz. Ela não quer nem saber da opinião do mundo. Ela diz: eu quero agradar o meu Senhor. Lembra o que o texto diz? O Samuel disse: vocês querem se consagrar de verdade? Eles disseram: queremos. Então vocês vão servir só a Deus. Se querem se consagrar de verdade, joga fora os ídolos. Querem se consagrar de verdade, joga fora as astarotes. É só o Senhor. Mas aí não dá, porque a gente vai ser radical demais. Então é tudo ou nada. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim. E Jesus não disse: não, tudo bem, não precisa ser tão radical. Pode ser por mim e também, né, ser amigo do mundo. Jesus disse, a Bíblia diz: aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso, eu estou sendo muito duro, né, irmãos? Perdão, mas eu vou ter que continuar, porque Ele mandou eu falar. Mas a pergunta é: você quer Ebenezer ou você quer Icabô? O que é que você quer? Se você quer Ebenezer,
precisa, em primeiro lugar, se consagrar totalmente ao Senhor. O que é que você está assistindo? Né, irmão? Não dá conta? Não dá conta? Né? Eu tinha um cara lá, que ele era viciado em pornografia. Aí eu disse para ele: tu não dá conta? Ele falou: não, pastor, não consigo. Então, coloca essa televisão. Na época era o computador, né? Na época nem tinha muito celular, né? Não que eu seja muito velha, que foi muito rápido o processo. Coloca esse computador na tua sala e só usa o computador quando tiver todo mundo junto. Ele disse: mas mesmo assim, às vezes o pessoal sai e tal. Então, doa esse computador miserável e doa para a igreja, que a igreja está precisando. Se você não dá conta, radicaliza, né? Radicaliza. Tem alguém aqui ou não? Que você não dá conta, né? Eu não dava conta do açúcar. Eu amo açúcar. Só de eu ver um pudim, aí eu ainda babo. Mas eu disse, e como eu não venço esse camarada, eu vou radicalizar. Tirei o açúcar há 7 anos da minha vida. Amo pizza e bolo de trigo, né? E aí eu falei: eu vou radicalizar, eu vou tirar o trigo. Vocês estão me entendendo? Não? Então, se você não vence, fica lá, irmão. Fica lá, não fica lá. Vou ficar tentando aqui. Joga fora essas tarotes. Joga fora esse Deus estranho da sua vida e sirva somente ao Senhor. Se isso está atrapalhando você de servir ao Senhor, está errado. Pastor, não dou conta, não é? Tem gente que olha, outro Deus. Ih, rapaz, lembrei desse Deus miserável. O celular. Não, irmão, é impressionante. Está conversando com a pessoa está lá. Então está de chutar aquele. Não é? Além de ser idolatria, é má educação. Não é? Quer dizer, olha o tempo que a pessoa perde com o celular, irmãos. É coisa seríssima isso. Virou um Deus. E outra coisa. Você vê a briga para comprar o iPhone. Qual é o 16 agora? Você vê abrir o cara não tem dinheiro para comprar uma bicicleta para ele trabalhar. Eu fico impressionado com os caras que têm coragem de ter um iPhone 16, que eu não tenho essa coragem, eu não tenho. Pode comprar, se vocês quiserem, né? Mas eu não tenho coragem. Eu não dou conta. Eu não consigo. A minha renda, né? Ou é a minha cabeça. Cara, o nome disso é idolatria. Pô, desculpa, gente. Eu falei para o Senhor: essa palavra é dura. Ele disse: vai nessa tua força, homem valente. Tá bom, então a segunda coisa aqui, a segunda é mais tranquila, tá? A segunda, qual que é a primeira mesmo? Se eu quiser Ebenezer, eu não quero ir acabou na minha vida, eu quero a vitória contra os meus inimigos. O que é que eu preciso fazer em primeiro lugar? Consagrar meu tempo, consagrar meu dinheiro, consagrar minha energia, consagrar minha saúde, consagrar minha vida ao Senhor. Muito bem, a segunda coisa, grita aí: restauração do tempo a sós com Deus. Não, grita bem forte: restauração do tempo a sós com Deus. Não é o TSD. Olha só o que diz aí 1 Samuel 7,6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Olha aí, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Olha para mim, interessante. Naquela primeira guerra, quando eles estavam perdendo a batalha, eles falaram assim: tragam a arca da aliança. Ninguém orou, ninguém jejuou, ninguém buscou a palavra de Deus. Eles só queriam a arca da aliança ali, como se fosse um amuleto, não é? Agora, olha como que eles mudaram, irmãos. Eles se congregaram, olha aí, eles estão congregando, eles estão buscando o Senhor, eles estão orando, eles estão jejuando, e eles estão declarando: nós pecamos contra o Senhor. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Quando eles declaram: nós pecamos contra o Senhor, eu vejo aqui uma volta para a palavra, porque eu só sei que eu estou errado, eu só sei que eu estou quebrando uma lei,
quando eu conheço aquela lei. Quem está comigo? Não é verdade? Não é verdade, doutora? Os advogados aí, né? Tem lei, eu nem sabia que existia essa lei, eu nem sabia, não é? Às vezes eu pequei, eu quebrei aquela lei do direito, né, vamos dizer, civil, foi até por ignorância, mas isso não me isentou da culpa, né, da pena. Ah não, seu juiz, eu não sabia, mas vai receber, né, a punição a si mesmo. Agora, irmãos, quando eles estão dizendo assim, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, porque eles estão voltando para a palavra, eles estão redescobrindo as verdades perdidas. Eu digo que não tem avivamento sem reabibliamento. Não tem, irmãos, a glória de Deus sobre a nossa vida sem a gente voltar para a palavra de Deus. Por isso que volta ao TSD. Você quer Ebenezer na sua vida? Você quer ver a presença de Deus destruir os inimigos assim? Você quer ver milagre na sua vida? Irmão, volte para a palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus. Quando você acorda de manhã, o que é que você faz primeiro? Pastor, celular direto, não é? WhatsApp, Instagrando, que mais? Facebook, Entende? Não, irmãos. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu me acordo é eu ir para a minha Bíblia. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Então, é interessante, não só eles se consagraram ao Senhor, tirando as coisas que estavam erradas, aquilo que eles estavam servindo, os deuses estranhos, as astarotes, sai da minha vida. Eles não só fizeram isso, porque às vezes a gente pode fazer essas coisas, mas não voltar para a Bíblia, não ir para a Bíblia, não ir para a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, voltar para a palavra de Deus. Eu gosto muito daquela história que vocês conhecem bem, né? A história da Marta e da Maria, não é? Quando Jesus vai lá visitar aquela família, não é? O Lázaro, a Marta e a Maria, ele amava aquela casa, ele amava estar lá, e quando ele está ali, não é? A Marta está correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa para Jesus, trabalhando para Jesus, maravilha, mas a Maria percebe o seguinte, rapaz, ele não vem aqui toda vez, não é? Ele não mora aqui, ele não está aqui toda hora. Então ela aproveitou aquele momento e ela realmente se colocou aos pés dele para aprender a palavra. E a Marta foi reclamar com Jesus: Senhor, o Senhor não se incomoda que ela não está trabalhando como eu? Olha a resposta de Jesus para Marta. Ele fala assim: Marta, andas inquieta e preocupada, né? Aí ele fala assim, Lucas 10:42, entretanto pouco é necessário. O que é necessário? Pouco. Ou mesmo uma só coisa, diga assim, só uma coisa é necessária. Aí olha o que Jesus vai dizer: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então escuta bem o que eu vou te falar, irmãos. Se nós queremos Ebenezer, nós temos que voltar para a nossa Bíblia. Não é uma religião, não é arca, entendeu o que eu estou falando? Só a gente frequentar uma igreja, não estou lá na igreja, fazendo a minha campanha, eu não leio a Bíblia, está tudo bem, alguém ora por mim. Irmãos, isso é mentira do diabo. Tem muita gente perdendo as suas batalhas. Aquele povo lá perdeu a batalha acreditando na Arca da Aliança. Entende? Eles não tinham relacionamento nenhum com Deus, eles só acreditaram na religião deles, e deu errado. Nós precisamos, irmãos, voltar para a nossa Bíblia. É interessante, olha o que a Bíblia diz, eu amo, eu acho que eu nem coloquei para vocês, mas eu só vou recitar bem rapidão. Provérbios 28:9, o que desvia o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Não é? Então quer dizer, eu estou orando, mas a minha oração não tem base bíblica, essa oração é abominável para Deus. Já pensou, irmãos? Vocês já pensaram que eu posso fazer uma oração abominável? Pensa, as coisas que são abomináveis na Bíblia: feitiçaria, idolatria, homossexualismo, a lista das coisas abomináveis na Bíblia. Oração! A oração pode ser abominável. Quando que ela é abominável? Quando ela não está em linha com a palavra. Quando eu estou orando e eu não sei, eu não tenho base bíblica para orar aquilo, essa oração é abominável. Por isso que eu preciso voltar para a minha Bíblia.
Jesus mesmo disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Então eu vou orar alinhado com a palavra de Deus, e essa oração vai ser poderosa. Outra coisa, por que eu preciso voltar para a palavra? Eu preciso, irmão, saber, descobrir o propósito da minha vida. Vocês lembram quando perguntaram para o João Batista: João Batista, você é o Cristo? Por que você está batizando? Ele falou: não, eu não sou o Cristo. Você é o Elias? Ele disse: não, eu não sou o Elias. Então você é o profeta que haveria de vir? Ele diz: não sou o profeta. Quem que você é? Olha o que ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O João Batista, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era aquele que ia endireitar o caminho do Messias. Onde ele descobriu isso? Na palavra. Ele leu Isaías 43 e ele descobriu: esse cara aqui sou eu. Onde que eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Na palavra. Por isso que eu preciso voltar para a minha Bíblia, irmãos, senão eu vou andar perdido por aí. Outra coisa, eu preciso voltar para a palavra por causa da fé. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que vem a fé? Pela palavra, pelo relacionamento com a palavra. Então, irmãos, não existe Ebenezer, ou seja, a presença, a restauração da presença, sem eu voltar para a palavra, sem eu saber a palavra, não é? Então, se eu perguntasse aqui para você, eu não vou perguntar, não é? Mas se eu perguntasse: quanto tempo você tem passado com a sua Bíblia? Quanto tempo? Não é? Quanto tempo? Ou tudo que você ouve da Bíblia é o que você ouve aqui no domingo, rapidão, não é? E durante a semana, de vez em quando, assiste uma pregação. Você não tem um relacionamento pessoal, íntimo com a palavra de Deus. Irmãos, por isso que Icabode tem acontecido às vezes na vida da igreja. Por isso que nós temos perdido a glória. Por isso que nós temos perdido algumas batalhas. Por isso que foi-se a glória, porque nós temos nos afastado da palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, ok? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para restaurar a presença? Consagração total. O que é que eu tenho que fazer na consagração total? Lança fora aquilo que tem sido um ídolo para mim, não é? Abrir mão desses ídolos da minha vida. E qual que é a segunda coisa? Restaurar o meu tempo a sós com Deus, com a sua palavra, com a minha vida de oração, não é? Levar Deus a sério. E o último lugar, restauração do princípio da vitória. Dá um grito aí: restauração do princípio da vitória. Então olha só o que diz 1 Samuel 7:9, vamos terminar com isso. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou. Olha só, presta atenção. E em holocausto ao Senhor, não é? Ele sacrificou em holocausto. O que é um holocausto? Essa palavra holo significa todo. Lembra que eu falei no começo que a parte a coxa direita e o peito pertenceu ao sacerdote, não é? Para a família sacerdotal, para eles comerem, não é? Então, mas quando o sacrifício era holocausto, então era um sacrifício completo, não sobrava nada para ninguém, era tudo para Deus. Então olha só, olha como que foi o nível do sacrifício que o Samuel fez para atrair Ebenezer, para acabar com o Icabode na vida do povo. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então, irmão, presta atenção aqui. Como assim, pastor, restaurar o princípio da vitória? Queridos, coloque uma coisa no seu coração: não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Olha, uma das razões porque muita gente tem sido enganada na nossa geração com dinheiro fácil. Como que esses caras
enganam a população. Você viu agora essa parada aí dos jogos, né? Bilhões que o brasileiro gasta com jogos, é o dinheiro fácil. Há pouco tempo atrás, nessa parada aí dos bitcoins, enganou um monte de gente. Por quê? Dinheiro fácil. A pessoa não quer pagar o preço. Sabe, não há vitória sem luta. Tem um amigo que fala para mim assim, e ele é um milionário, um cara muito bem sucedido, ele fala assim, não tem dinheiro fácil. Você vê dinheiro fácil? É fácil? Sai fora. Sai fora. Isso aí, não há vitória sem luta, irmãos. Então o Samuel, o que é que ele está ensinando para o povo? O povo só vivia assim, melzinho na chupeta, né? Então a minha vida na igreja é tudo sobre mim, né? Então eu venho para a igreja para receber a minha bênção, para receber minha resposta, para receber meu milagre e somente isso, ok? Mas, na verdade, nós estamos negociando o princípio da vitória, né? Não há vitória sem luta. Olha o que diz Mateus 11:12. Quer ver? Me acompanha. O reino dos céus é tomado por esforço. Como é que é tomado o reino dos céus? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Olha só, existe um preço a pagar, não é? Pastor, o senhor está falando aí no Antigo Testamento, né, que o Samuel fez um holocausto, mas olha só o que diz no Novo Testamento, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Então, irmãos, não tem vida fácil, nós temos que renunciar. Jesus disse que quem quiser segui-lo, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Quem está comigo? Amém? Não tem vida fácil, não é? Esse evangelho é fácil que a gente não tem sacrifício nenhum, que tudo vem de mão beijada na nossa mão, não é o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz Hebreus 5:8, embora ele fosse o filho de Deus, ele aprendeu por meio da obediência, não é? Por meio de sofrimentos a ser obediente. Eu vou ler novamente. Embora fosse o filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Amém, queridos? A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu precisava te falar isso, porque pode ter uma ilusão no nosso meio, né? Não, eu fiz a minha decisão há 50 anos atrás, eu venho na igreja de vez em quando, está tudo bem, já estou salvo. Irmãos, eu precisava te dizer isso, para você não se assustar, e depois você me encontrar por lá, né, na fila, e dizer, pastor, como que o senhor não me avisou, que tinha um preço a ser pago? Se você foi salvo, você quer pagar esse preço. A salvação é de graça, mediante a fé, mas se você foi salvo, tem um desejo dentro de você de servir só a Deus. Tem um desejo dentro de você de ganhar almas para Jesus. Tem um desejo dentro de você de congregar com o seu povo. E pastor, eu não tenho isso. Eu vou fazer o apelo agora. Não tenho isso. Não tenho vontade de pagar o preço. Tem alguma coisa errada. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Tem alguma coisa errada. Então, porque a Bíblia diz que até Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu. Olha só, que coisa interessante. Uma das coisas que o Samuel conserta ali, mandar fazer o holocausto. Ou seja, ninguém toca em nada. Tudo é do Senhor. Por quê? Porque a geração Icabode tocava no que não era dela. Ei, quem está comigo ainda? A geração Icabode ia lá, e aí os caras iam sacrificar, aí os filhos do Eli pegavam a parte da gordura, pegavam o melhor para eles. O cara dizia, não faça isso, deixa queimar a gordura pelo menos. Ele dizia, não, sai daí, eu quero isso aqui. A geração Icabode deixou de sacrificar. Ela não sacrifica, a geração, por isso que perde a glória. Mas a geração Ebenezer, o que o Samuel está ensinando é total, sacrifício total. Então, irmãos, escuta bem o que eu vou te falar aqui, presta atenção. Uma parte do nosso dinheiro é do Senhor. É nessa hora que a gente diz, glória a Deus, amém, aleluia.
Irmãos. Vou dar mais uma chance para vocês. Uma parte do nosso dinheiro é do Senhor. Entendeu? Interessante na Bíblia, né? Deus deu o paraíso para o Adão e para Eva, mas ele falou: no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque, é meu. Tudo que Deus dá para o homem, uma parte sempre é dele. E quando a gente toca naquilo que Deus não deu, a gente perde o que Deus deu. Eles perderam o paraíso. Deus deu o paraíso, não deu o fruto da árvore. Eles tocaram no fruto da árvore, eles perderam o paraíso. É muito sério isso, irmãos. Aí os caras estão discutindo aí, porque o dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo. É verdade. Não tem dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento é tudo. Onde você já ouviu dízimo? É tudo. Jesus disse, olha, ele falou para o jovem rico: se você quiser me seguir, vá, venda 10% do que você tem. Foi isso que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse: venda tudo o que você tem, distribua aos pobres, aí me segue. Porque não é meu? Não é meu? Você não quer me seguir? Você é meu agora? Eu sou teu, Senhor. Então pronto, então tudo é meu, eu estou mandando dar tudo agora. E aí? Não, Senhor, eu mudei de ideia. Não tem realmente dízimo no Novo Testamento, é tudo. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo, e ele vendeu 10% de tudo que ele tinha e comprou o tesouro. Isso está escrito lá. O que ele vendeu? Tudo para adquirir o tesouro. Tudo é do Senhor. Pastor, e por que dízimo? Porque eu digo assim, olha, que dízimo é um percentual para organizar a nossa vida só. Mas eu digo que é o percentual da mediocridade, porque os fariseus eram fiéis nos dízimos. Jesus disse, olha, façam tudo o que os fariseus faziam, mas façam mais do que eles. Quem está comigo aqui, ó? Então, irmãos, 10% é um percentual para a gente se organizar, porque se você não se organizar, você não dá nem 10%. Quem está comigo aqui? Não é não? Rapaz, eu vou separar pelo menos 10% para o meu Senhor, pelo menos. Eu não vou tocar nisso aqui, isso aqui eu vou organizar aqui a minha vida financeira. Não é? Porque se eu não fizer isso, nem isso eu dou. Aí eu venho para a igreja no domingo, não aqui, né? Não aqui. Mas assim, aí eu venho para a igreja no domingo, aí eu tiro aqui a menor notinha que estava lá, aquela moedinha, e entrego ao Senhor. E eu estou tocando na parte que não é minha. Quem está comigo? Aí, o que é que eu estou atraindo? Icabode na minha vida financeira. Morte na minha vida financeira. Não Ebenezer, não milagres, né? Milagres financeiros. Estou atraindo Icabode. Amém, queridos? A pergunta é: o que é que você prefere? Ebenezer ou Icabode? Então fique em pé no seu lugar. Aleluia. Olha o resultado de Ebenezer, irmãos. Só vou ler para vocês. Aí eu quero que vocês leiam comigo aí. 1 Samuel 7:10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à guerra contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os derrotou de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Agora presta atenção, olha o que diz o versículo 13, 1 Samuel 7:13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais, diga nunca mais, nunca mais. Isso aqui é o resultado de Ebenezer. A presença foi restaurada. Os filisteus que oprimiam Israel, agora fala que nunca mais vieram ao território de Israel, irmão, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E olha o que diz o 14: as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Tem alguma coisa na sua vida para ser restituída? A pergunta é: você é da geração Icabode? Você é da geração Icabode ou você é da geração Ebenezer? Não é? O que eu tenho vivido? Icabode ou Ebenezer? O que a geração Icabode faz? Não valoriza as coisas de Deus, nem conhece o Senhor, não tem tempo a sós com Deus,
toca no que não é dela, não tem temor de Deus, brinca com o pecado, o que é que ela está atraindo? Ela não vai ter restituição. Agora, a geração Ebenezer é uma geração que tem o temor do Senhor, é uma geração que está abrindo mão dos seus ídolos, é uma geração que não toca no que é sagrado, oferece o holocausto, tudo, ele entende que tudo é do Senhor. Irmãos, não acredite nessa mentira de Satanás que 10% é do Senhor e 90% é seu. Isso é a maior mentira de Satanás na vida da igreja. Tudo pertence ao Senhor. Então nós somos fiéis aos 10% como uma forma de organização, mas é Ele que vai determinar como que nós vamos gastar os 90%, porque quando Ele nos comprou por preço, Ele não comprou 10% de nós, irmãos, ou 10% das nossas ações, 10% dos nossos imóveis. Não, irmãos, Ele comprou tudo com que você tem. É Deus. Se Deus é o Senhor da sua vida, você vai experimentar Ebenezer na sua vida, e virão esses relâmpagos com grande estampido, que vai derrotar completamente os filisteus, ainda vai produzir restituição de tudo aquilo que ele levou, em nome de Jesus. Eu quero Ebenezer na minha vida, aleluia. Coloque a mão no seu coração, vamos cantar essa canção. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. e quem Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um desafio. Assim como Samuel congregou aquela nação, como pastor, eu recebi essa palavra do Senhor. Eu quero congregar a igreja no altar. Assim como Samuel chamou aquela geração, Ebenezer, e disse para eles: vocês querem se consagrar ao Senhor? Eles disseram: sim, queremos. Ele disse: então abram mão de tudo aquilo que tem sido um Deus para você, de tudo aquilo que tem governado a sua vida, suas decisões, seu tempo, seu dinheiro. Abram mão. Mas não somente isso, Samuel disse: voltem a ter tempo a sós com Deus, voltem para a palavra,
voltem para a vida de oração, de jejum. Mas não somente isso, o Samuel disse: venham, sacrifiquem holocaustos ao Senhor. Ou seja, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Vou administrar meu tempo para a glória de Deus. Vou administrar meu dinheiro para a glória de Deus. Vou administrar meus talentos para a glória de Deus. Porque tudo o que eu dou para Ele, das suas mãos eu recebi. Então eu quero te chamar nessa noite, geração Ebenezer, para nós nos consagrarmos ao Senhor. Enquanto nós louvamos, adoramos o Senhor nessa canção, eu quero chamar você que quer se consagrar ao Senhor completamente, totalmente, abrir mão desses deuses estranhos, rever a sua vida de meditação na palavra, como que você tem administrado o seu tempo. Não, chega de jogar minha vida fora, chega de jogar meu tempo todo fora na internet, chega. Eu vou viver para Deus a partir de agora. Eu vou administrar minha vida. Eu vou ter tempo para adorar o Senhor, para ler a minha Bíblia. Chega de vida de Icabode. Chega de vida de derrota. Chega de perder para Satanás. Chega. Eu quero a restituição total. Eu quero a restituição total. Eu quero a vitória total. Eu quero o Ebenezer. Se você é dessa geração Ebenezer, vem. Nós queremos orar. Vamos orar. E onde estiver